E aí, turma? Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde para você que vai assistir à tarde gravada. Boa noite para você que vai assistir à noite. Vou tirar esse trem de ficar postando no feed, velho. Senão a galera não acorda cedo, não dá pra fazer a live. Bom dia, Dina. Bora, turma. Bora. Ó, hoje, bom dia, vô. Eu vou criar um canal no YouTube e vou colocar todas as lives que eu for fazer, vou colocar no YouTube. Vou parar de deixar salva no Instagram, porque senão vai consumir muito o Instagram com live. Aí eu vou criar um canal no YouTube e vou postar tudo lá. Fechou? Hoje eu vou falar sobre medo, vícios e coisa que nos impedem de crescer, que é o medo e o vício. Peraí, deixa eu só ajeitar aqui. Aí, vambora. Então, velho, o que é o medo? O medo é uma fuga da realidade. O ser humano não vive sem vício, nem vive sem medo. O ser humano, ele precisa do medo, precisa do vício para ele viver. Porque senão, se a gente não sentir medo, a gente vai fazer só loucura. Bom dia, mano. Se a gente não sentir medo, a gente só faz loucura. E se a gente não ter vício, a gente simplesmente não, sabe, fica sem prazer. Porque o vício nada mais é do que uma forma de prazer para você ter. Então, o que você precisa fazer? O cérebro, o ser humano não funciona sem medo e sem vício. Não funciona, você precisa dos dois. Mas aí que tá. O medo, você tem que enfrentar o medo e o vício tem que trocar. Como assim, João? Você tem um medo que te trava hoje. O medo, ele é paralisante. O medo, ele é normal até te paralisar. Se você tem um medo hoje, sei lá, medo de altura, tudo bem. Esse medo te impede de chegar aqui na sacada do prédio e pular, por exemplo. Isso é um medo. Mas agora você não pode deixar esse medo te paralisar de uma forma. Vou dar um exemplo melhor, né? Por exemplo, medo de fazer live. Medo de se expor. Vou melhorar. Medo de se expor. Que tem a ver com outra coisa, que é a necessidade de aprovação e aquele rolê todo que vocês sabem já do bloqueio emocional. Mas eu não vou entrar nessa parte. Medo de se expor, medo de aparecer para pessoas, medo de aparecer para multidões, medo de fazer live, medo de errar. Na verdade não é medo de fazer live, é medo de cometer algum erro aqui em público e ser julgado pelas pessoas, é medo disso. Porque se aparecer, todo mundo aparece, se expor, todo mundo se expõe, todo mundo sai na rua. Só de você estar vivo, você já está exposto. Não é medo de se expor, é medo de errar em público e as pessoas te julgarem, é medo disso. Por exemplo, você tem um medo de aparecer nas câmeras, de fazer uma live. Tá, tudo bem, é um medo comum. É até bom um medo desse porque você acaba pensando bem nas palavras antes. Porém, se esse medo te paralisar e você não conseguir fazer a live por conta disso, aí já é um medo paralisante, que você tem que tratar isso. Como que trata, João, o medo? Como que eu faço para vencer o medo? Enfrentando. Eu não vou dar explicação científica aqui, não. Não tem, não tem outras causas, outra coisa para você fazer para vencer o medo sem se enfrentar. Não vou dar explicação científica do que o cérebro não gosta disso, o cérebro não sei o que. Cara, enfrenta e acabou. Para você vencer o medo, o que você tem que fazer? Olha só. Anota isso. Para você vencer o medo, o que você precisa fazer? Conhecimento, na verdade, consciência, depois conhecimento, enfrentamento. Você precisa dessas 3 coisinhas para você enfrentar o medo. Primeiro, você toma consciência do medo,
De que eu tenho medo hoje? Tomei consciência. Tenho medo de fazer live, vou dar um exemplo. Tá, tomei a consciência do medo. Agora eu preciso do conhecimento, que nada mais é do que a lógica. Conhecimento. Vou estudar sobre o assunto que eu quero falar, vou dominar esse assunto. Terceiro, vou enfrentar. Vou entrar no Instagram, vou arrastar pro lado, vou ir no ao vivo e vou clicar em começar. Pronto, não tem segredo. Para você vencer o medo é só você fazer isso. Tomar consciência dele, ver qual medo que está te paralisando, tomar o conhecimento, que é a lógica, estudar o assunto, saber que... E tem outras situações também que você deve agir, que é em relação a você saber quem você é. Porque quando você tem a sua identidade firme, você não liga porque as pessoas acham. E quando você não liga porque as pessoas acham, você simplesmente faz aquilo que está no seu coração sem se importar com o que as pessoas dizem. A única coisa que você começa a fazer é você pegar feedback. Porque tudo na nossa vida é feedback. Tudo. As pessoas estão sempre dando feedback uma para as outras. Sejam eles positivos ou negativos. Quando você entende quem você é, você começa a tratar de uma forma como se fosse tudo pro aprendizado. Falei algo aqui que fulano não gostou. Tá bom, qual que é a sua visão sobre isso? Ela vai me dar a visão, eu vou pegar pra mim, vou transformar em conhecimento, se for positivo. Se não for, eu não tô nem aí pra você, vai cuidar da sua vida. Mano, é isso. O Pablo falou algo que eu achei muito massa no Método P. Eu não fiz, mas eu assisti o que ele postou. Quanto mais você tem conhecimento, quanto mais você tem a sua identidade fortalecida, quando você sabe quem você é, mais você desagrada as pessoas e mais você se torna insuportável. Entende uma coisa, se uma pessoa te acha insuportável, se uma pessoa não gosta de você por conta da identidade forte que você tem, é porque essa pessoa ainda não atingiu o nível de consciência que ela deveria atingir para entender isso. Então, por exemplo, quanto mais você aprende, quanto mais você entende da mente, quanto mais você faz desafios, quanto mais você cumpre desafios, quanto mais você vive experiências novas, mais a sua mente cresce. Quanto mais sua mente cresce, mais você cresce. Quanto mais você cresce, com mais identidade você fica, mais sua identidade é fortalecida. Quanto mais sua identidade é fortalecida, mais você fica insuportável. E as pessoas começam a te criticar, começam a não entender o que você está fazendo, começam a dar opinião para tentar te diminuir. Isso é absolutamente normal, tá bom? Quando você começa a entender quem você é e começa a acessar um nível de consciência maior, você já começa a falar não para as pessoas, você já começa a não ligar mais porque elas dizem, você já começa a viver a sua própria vida, você já começa a entender que inteligência emocional tem que vir acima de tudo aqui na Terra. Deus é acima de todas as coisas, mas estou falando da inteligência emocional. Você começa a entender que a sua inteligência emocional é importante, que você não precisa ficar se enfiando em problema dos outros, que uma coisa horrível é você se enfiar em problema dos outros. É você querer sempre corrigir, resolver o problema dos outros. Não, você tem que resolver o seu problema e o dos outros é dos outros. Deixa o problema dos outros com os outros. Resolve o seu problema. Porque às vezes tem pessoas que querem tanto ajudar as outras, que querem tanto resolver o problema das outras, mas ela mesma está cheia de problema para resolver e não resolve. Aí fica resolvendo o problema dos outros e esquece da própria vida. Só que aí esquece de um mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Só que como que eu vou amar o próximo se a minha vida e eu tô todo bagunçado, se eu não me amo? Não tem como. Entende? Tem uma coisa, o medo é a semente, o cérebro é a terra. O medo, ele é plantado por pessoas lá na nossa infância, por desenhos animados, pelos pais, pelos professores, pelos alunos, pelos seus amigos. O medo lá na sua infância ele é plantado de diversas formas. Muitas pessoas já falavam, não anda descalço porque você fica doente. O medo que foi plantado em você, você tem medo de andar descalço, só que sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver, o gripe é um vírus. E entendeu, né?
Mas, por exemplo, o medo é a semente, o cérebro é a terra. Ou seja, você que decide se vão plantar coisas na sua mente ou não. Você é 100% responsável pela sua mente, você é 100% responsável pela sua vida. Tem pessoas que deixam virar adubo, sabe? Tem pessoas que são adubo pro medo. A pessoa planta alguma coisa aqui, essa pessoa já começa a ficar com mais medo ainda e começa a frutificar esse medo. Ou seja, o cérebro dela, a terra, tá tão fértil pro medo que qualquer coisinha que entra no cérebro, a pessoa já começa a ficar doida. Então, tenha esse entendimento de que o medo é uma semente e o nosso cérebro ele é a terra. Aí, só que, olha pelo lado bom, essa terra é você que comanda. Você que está no controle disso. Lembra do autogoverno? Você que está no controle dessa terra. Então, se alguém plantar algo em você, um medo em você, você tem o total controle de fazer essa semente que foi plantada no seu cérebro crescer ou não. Entendeu? É a mesma coisa. Todo pensamento que você der atenção vai frutificar. Todo pensamento que você der atenção, ele vai frutificar. O cérebro ele é uma terra. Pensa o cérebro como uma terra. Tudo que você pensar aqui, que você começar a dar atenção, ele vai crescer, independente do pensamento. Então por isso, o Pablo falou algo muito engraçado também. Tenha medo de coisas grandes. Tenha medo de ter um helicóptero, tenha medo de ser rico, tenha medo de ser milionário, tenha medo de ter uma casa incrível. Porque tudo que você pensa começa a frutificar. Tudo que sua mente é capaz de imaginar, de mentalizar, você consegue alcançar fisicamente. Só que vocês precisam entender isso. Entende? O ser humano funciona melhor na pressão. Quando a pessoa está pressionada, quando, por exemplo, sei lá, tô sem dinheiro e preciso de dinheiro até tal dia. Você vai dar um jeito, porque você está pressionado. Por isso a importância do desafio, de você se colocar na pressão. Porque você faz as coisas mais rápido, você faz as coisas melhores. Porque a pressão, ela te faz pensar mais rápido, a pressão, ela te faz agir. O ser humano, a boca fala do que o coração tá cheio. Eu falei lá que o medo a gente tem que enfrentar e o vício a gente tem que trocar. Como que a gente faz isso? Programando a sua mente. A nossa mente ela é programável e reprogramável. Como a nossa mente ela foi programada desde lá na nossa infância, eu queria fazer um experimento com vocês que eu lembrei agora, mas ninguém tá com papel e caneta aí não, né? Vocês estão com papel e caneta aí perto? A nossa mente ela é programável. Da mesma forma que você foi programado lá na sua infância, você pode reprogramar agora. Porque nós estamos cheios de crenças e crenças limitantes lá da nossa infância que nos limitam até hoje, de forma inconsciente. Vocês estão com papel e caneta aí? Não, né? Enfim, vou fazer isso outra hora. A boca fala do que o coração está cheio. Tudo que seu coração estiver cheio, sua boca vai falar. Então, se você estiver cheio de medo, sua boca vai falar disso. Se você estiver cheio de desesperança, sua boca vai falar disso. Se você estiver cheio de bloqueios, de crenças, sua boca vai falar disso. Você vai se expressar isso. Porque a emoção é você colocar para fora o sentimento. Então, se você está sentindo algo, seu coração está cheio de algo, você vai colocar para fora o que você está sentindo. Se você estiver triste, sua expressão facial, a sua boca, a sua fala, o seu tom de voz vai expressar que você está sentindo tristeza. Porque a boca fala, o corpo fala do que o coração está cheio. Fechou? Se a sua vida, sua alegria, sua felicidade, se a sua dependência está em coisas ou pessoas, você não está firmado na verdadeira rocha. Não está. Porque a fé realmente de coração é
é o fim da ansiedade. E o fim da ansiedade é o começo de uma fé realmente de coração. Uma fé verdadeira. Uma fé verdadeira. Então, se a sua vida ela tá em coisas, se a sua felicidade está em coisas, em bens materiais, em pessoas, você não está firmado na verdadeira rocha, que é Jesus. Não tem como, entendeu? Ou é 100% Jesus ou não é. Então, se você está com felicidade, se agarrando em coisas da vida, em coisas, não em causas, aí a gente não está firmado na verdadeira rocha. Tá bom? Entenda uma coisa: plantar e colher. A lei da semeadura e da colheita. Tudo que você plantar vai colher. Tudo, absolutamente tudo. Tudo no seu pensamento, tudo na terra, tudo que você plantar vai colher. Isso é uma lei, isso é bíblico. Então tudo que você lançar vai frutificar, independente se for positivo ou negativo. Se você parar para conversar com uma pessoa e você lançar palavras negativas para essa pessoa, você está plantando sementes negativas na pessoa. E isso vai te gerar um fruto. Você vai colher isso no futuro. Ninguém escapa da semeadura e colheita. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você plantar coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Isso é um fato. Então, por isso a importância da gente estar sempre plantando coisas positivas, independente se a pessoa gosta ou não. Eu tenho medo de plantar aqui nessa pessoa, fazer uma sociedade com essa pessoa, construir algo com essa pessoa, sendo que ela não está dando devida importância para isso. Tá bom, mas Jesus está, porque você está plantando. E Jesus estando se alegrando por conta disso, não está tudo certo. Você não precisa ficar dependendo do que as pessoas acham de você. Se Jesus já te aprovou, se ele se alegra disso, cara, você não precisa de mais nada. Plante como se fosse para Jesus. Porque independente se a pessoa que você plantou ou se a coisa que você plantou vai gostar ou não, plante como se fosse para Jesus. Faça as coisas como se fosse para Jesus. Isso é difícil pra caramba, eu sei que é difícil. Tudo isso que eu tô falando aqui é muito difícil. Nós não somos santos, a gente luta pra conseguir fazer isso tudo que eu tô falando aqui. Porque seria muita hipocrisia eu falar de algo que eu não faço. Mas a gente precisa fazer isso todos os dias. Tudo isso que eu tô falando aqui, tudo isso que eu venho falando nas lives. Se a gente quer ter uma vida melhor, uma vida mais plena, na zona de conforto que a gente não vai ficar. Velho. Se a gente quer ter uma vida confortável, uma vida que você vive em conforto todos os dias, cara, então eu não sei, eu não consigo te ajudar. Eu consigo te ajudar a sair do conforto e a viver uma vida que você vai estar em desafios, em constante movimento. Movimento, essa é a palavra. Então tudo que você plantar, você vai colher. Tudo, absolutamente tudo. Plantou alguma coisa aqui, vai colher. Eu estou plantando sementes. Eu sou um lançador de sementes. Nós somos semeadores do reino. Nós somos semeadores do reino. A gente veio aqui na Terra, todos nós, nosso propósito aqui na Terra é justamente implementar a cultura do reino aqui. Plantar sementes, lançar sementes para as pessoas. Que sementes são essas, João? A sua história, o conhecimento que você tem, as experiências de vida que você passou, a transformação que você teve, a experiência com Deus que você tem. Essas sementes, o que eu estou fazendo aqui todos os dias na live, são sementes que eu estou lançando. De acordo com os conhecimentos que eu tenho, de acordo com as experiências que eu tive, de acordo com o meu propósito, de acordo com aquilo que eu quero. Eu estou lançando sementes. E você devia fazer o mesmo. Às vezes você mandar um vídeo para uma pessoa é uma semente que foi lançada. Isso vai frutificar uma hora. Seja intencional em tudo.
Essas lives que eu tô fazendo, eu tô plantando, uma hora eu vou colher. Entende? É intencional, você tem que fazer as coisas intencionalmente. Senão você vai viver no inconsciente de novo. Tome consciência e faça intencionalmente. Essas lives aqui tem uma intenção eu fazer isso aqui. Tem uma intenção, eu tô plantando e eu vou colher. Tem uma intenção eu fazer tudo isso que eu tô fazendo. É intencional, eu não tô fazendo por acaso. Deus mandou, eu tô fazendo, obediência. E não arregue pra nada, velho. Nossa mente, como eu falei, ela é programável. O que é programável? Não é treinamento. Tudo que você treinar, programar a sua mente, ela vai fazer. Então, a crença de que você não consegue fazer alguma coisa é porque você foi programado lá atrás de que você não é capaz de fazer alguma coisa. Mas o lado bom é que você pode reprogramar isso, ressignificando, dando um novo sentido e enfrentando a causa. Treina a sua mente para você não arregar para nada. Foi o que eu falei, se eu alguma vez aqui nesses 45 dias de desafio, eu falhar alguma vez no açúcar, ou na flexão, ou no banho gelado, cara, eu vou treinar a minha mente pro fracasso. Agora, se os 45 dias eu cumprir, como eu já tô, hoje é o 18º dia, eu não falei nem um dia, quando chegar nos 45 dias, minha mente vai estar em outro patamar. Eu vou estar em outro nível, com outro nível de consciência, não arregando para nada. E conforme você vai crescendo, olha isso, conforme você for crescendo, você for adquirindo conhecimento, prosperando e tudo mais, você começa a... Eu falei isso, né? Você começa a se tornar insuportável. Mas também você começa a cuidar das pessoas que entram na sua vida. Você não vai aceitar mais qualquer coisa, porque você vai ser uma pessoa que batalhou para construir tudo que você construiu. Nós estamos pagando um preço, vocês estão aqui comigo todos os dias, vocês estão pagando um preço. E eu pago o preço todos os dias de estudar, de treinar, de fazer o que tem que ser feito para conseguir dar uma live positiva, de conseguir passar o meu conhecimento esclarecido para vocês. Todos os dias eu pago o preço, vocês também, todos os dias vocês pagam o preço. Então, a gente precisa ter essa consciência. Nós precisamos nos expor. Você precisa se expor, véio. Você precisa deixar esse medo da exposição, esse medo de errar em público para trás. Você precisa se expor. Tem duas falas que o Pablo fala que me ajudou bastante no início, quando eu tinha muito medo das coisas. Que foi assim: o medo tem medo de mim e eu sou pior do que você imagina. Esse eu sou pior do que você imagina é uma coisa muito forte. Por quê? As pessoas, elas gostam muito de colocar expectativa em pessoas. E tudo que eu tô falando aqui, gente, é natural do ser humano. Isso é natural até você tomar consciência. Por exemplo, eu fazia isso tudo aqui. Só que eu tomei consciência e agora eu tô pagando preço para melhorar e largar o perfeccionismo. Como que você larga o perfeccionismo? Fazendo, corrigindo e aprimorando. Então tudo isso que eu tô falando aqui para vocês é para vocês tomarem consciência e começarem a praticar, a fazer na vida de vocês a partir de hoje. Assim como eu tomei consciência disso e tô começando todos os dias a fazer isso aqui. A me expor, a plantar coisas boas, a trocar vícios e a enfrentar os medos, a entender que do que o coração está cheio, a boca vai falar, o corpo vai falar, a colocar minha alegria e felicidades em causas, em Jesus, a programar minha mente, a plantar e colher. Então, você tomou consciência disso tudo que eu falei agora você precisa aplicar para isso virar uma sabedoria para você. Tá bom? E eu sou o pior do que você imagina. O que é isso, velho? Eu sou o pior do que você imagina. Às vezes as pessoas colocam muita expectativa nas outras. E quando você comete algum erro ou algo, você chega pra pessoa, essa pessoa vai te julgar e você fala bem assim pra ela: eu sou muito pior do que você imagina. Eu sou muito pior do que isso que eu fiz. Que aí você tira toda a expectativa que a pessoa coloca em você, só usando essa palavra.
cometi algum erro, eu sou muito pior do que você imagina, pode ficar tranquilo. Pode cuidar da sua vida, eu sou muito pior que isso. Que você começa a tirar a expectativa das pessoas e você começa a fazer o que tem que ser feito, independente do que elas acham. Ação positiva de enfrentamento vence qualquer medo. Como eu falei, para você vencer o medo, tomando consciência, lógico, conhecimento e o enfrentar. Então, a ação positiva do enfrentamento vence qualquer medo. Cara, tudo se resume. Agora, sem base científica, sem comprovação científica, quer dizer, comprovação científica sim, mas sem aquelas bases científicas de cérebro e tudo mais, só de você enfrentar o bloqueio emocional, só de você enfrentar o medo, você já vence ele. Você só precisa fazer isso. Aí depois você ressignifica, depois você perdoa. Só de você enfrentar, você já dá um grande passo, que você está se expondo ao medo. Você está mostrando para ele que é ele que tem medo de você. Por exemplo, eu tive medo de altura por muitas vezes na minha vida. Eu saltei de paraquedas, eu mostrei pro medo que o medo tem que ter medo de mim, que eu sou mais forte que ele, eu que governo essa parada. Se você tiver a sua identidade bem definida, todos os dias, você definir bem a sua identidade, você ter o seu propósito, o que você veio fazer aqui na Terra clarificado, e você ter a sua autoconfiança, você ter o seu autogoverno, sua autorresponsabilidade bem definida, não tem nada que te pare e você não arrega mais pra nada, porque você entende que Deus te colocou aqui para governar. Então, se ele te colocou aqui para governar, você governa sobre todas as coisas aqui. Então, o que é o medo perto de mim? Sendo que Deus me colocou para governar esse medo, o que é o medo? O que é o vício? O que é aquilo que está tirando minha paz? O que é isso, sendo que Deus me colocou para governar sobre isso? O que é? O que é o medo de se expor na câmera? O que é o medo de fazer uma palestra? O que é o medo de ficar sem dinheiro? O que é o medo de, sei lá, de ser diferente? Sendo que Deus te colocou aqui para governar sobre esse medo. Só que eu entendo, você não tinha consciência até hoje. Assim como eu não tinha consciência. Então como é que eu iria saber disso, sendo que eu não tinha consciência disso? Bom dia. Então, Deus te colocou aqui para governar. Então só de você ter essa consciência e você enfrentar o medo já era. Não tem negocinho não. É isso e acabou, e ponto final. Se você quiser fazer, você faz. Entenda uma coisa, quem realmente quer, dá um jeito. Quem realmente quer, faz. Quem realmente quer, faz e não dá desculpa. Quem não adianta, cara, dá pra perceber. Se você quer realmente fazer algo, você vai fazer. Se você tá com aquelas desculpas, se você fica dando desculpas, se você fica falando que não pode, não sei o que, você não quer fazer, é isso. Se você quer realmente enfrentar um medo, você vai enfrentar, você vai buscar as ferramentas para enfrentar esse medo, tá bom? Quem é de verdade não tem medo de cair, se joga naquilo que você acredita. Entende isso? Quem é de verdade não tem medo de cair. Então, se você acredita em algo, se joga nisso e fala: o medo que tem medo de mim, Deus me colocou aqui para governar, eu que governo essa bagaça, eu que governo esse negócio, eu que governo esse medo. Tá doido? Quem é o medo de altura? Quem é o medo da exposição perto de mim, que Deus me colocou aqui para governar sobre esses medos? Então, quem são esses medos para me atrapalhar e para me paralisar? Sendo que eu que governo esse negócio, cacete. Se eu que governo isso, para que eu vou ficar tendo medo disso, sendo que Deus me colocou para governar sobre isso, velho? Não faz sentido. E eu tô te dando esse nível de consciência agora para você entender que você... Cara, isso tá eu vou abrir aqui para vocês verem esse negócio, velho. Tá escrito, mano. Não sou eu que tô falando isso, não. Chega, velho. Tá na hora de dar um basta naquilo que você... naquilo que te atrapalha. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Velho, não tem como ler isso aqui e não ficar doido pra tocar o terror. Tá na hora do basta, velho.
Tá na hora do basta. Entende isso aqui? Deus te colocou aqui para governar. Tá na hora de você bater na mesa e falar: cacete, eu que governo isso aqui, velho. Chega de medo, chega de pessoas falando que eu sou algo que eu não sou. Chega, eu vou me posicionar, eu vou governar esse negócio aqui. Que Deus me colocou aqui para isso. Então tá na hora de você virar pro medo que tá te atrapalhando e enfrentar esse negócio hoje, porque Deus te colocou para enfrentar e para governar sobre isso. Então não tem por que você ficar com medo, você ficar paralisado por conta desse negócio que tá te atrapalhando. Tá na hora de você virar para aquilo, enfrentar de frente e falar: ó, eu governo isso e eu vou te vencer, porque eu sou muito pior do que isso. Eu sei muito bem do que esse medo é capaz, mas eu sou bem mais capaz que ele, porque eu fui criado por Deus. Acabou. É isso. Vai enfrentar seus medos, vai enfrentar aquilo que te atrapalha. Se te atrapalha, enfrenta. De verdade, velho. Eu não tô aqui pra ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Eu tô aqui pra te mostrar a verdade, porque quem é de verdade não tem medo de cair. Tô aqui para te falar o que realmente tem que ser feito, que é enfrentar, que você veio aqui para governar, para ser um governante. Então, tá na hora de você dar um basta naquilo que te atrapalha. Tá na hora de você dar um basta na procrastinação, tá na hora de você dar um basta nas desculpas, tá na hora de você dar um basta nesses pensamentos que ficam te atormentando todo dia. Tá na hora do basta, velho. Quando que você vai tomar a decisão? Lembra que decisão é o ato de cortar, de você cortar algo. Então, quando que você vai tomar a decisão? Eu tô te confrontando aqui. Confronto é diferente de afronto. Confronto, eu tô te colocando verdades para você refletir sobre isso. Afronto não, afronto eu ia falar um monte de coisa aqui para te afrontar realmente, mas não, eu tô te confrontando aqui. Quando que você vai dar um basta? Eu tô te fazendo pergunta. Não precisa responder agora. Mas a resposta correta seria até ontem. Quando que você vai dar um basta? Quando que você vai decidir parar de ser um medíocre? Quando que você vai decidir parar de pôr culpa nas coisas? A culpa é 100% sua, a responsabilidade é 100% sua. Quando que você vai decidir tomar o autogoverno e tomar o controle daquilo que saiu do controle da sua vida? Você precisa entender uma coisa: Deus, antes da fundação do mundo, Ele já te deu tudo, Ele já decretou tudo. Tudo está no controle dele, ele já te deu o governo, está escrito. Nós viemos aqui para governar o ser humano, nós somos imagem e semelhança dele, está escrito. Tudo isso já foi decretado, você já tem tudo o que você precisa, está tudo aí dentro. Como eu falei ontem, a data de tudo está aí dentro, você precisa só cavucar isso aí. Só que para cavucar isso vai doer, você precisa enfrentar a dor. Sendo que Deus colocou aqui para você governar sobre a dor também. É você que governa isso aqui. Cara, olha que louco. Nós somos os seres aqui que tem o único ser vivo que tem consciência, que tem poder de decisão racional. Nós somos os únicos aqui. Nós somos imagem e semelhança dele. Então, para você enfrentar esses medos, eu preciso que você entenda isso primeiro. Identidade, essência e propósito. No método MAPA a gente vai bater muito sobre isso. Muito, vai ser uma mentoria muito forte de você sair de lá querendo tocar o terror em tudo. Talvez até querer me bater de tanta verdade que eu vou jogar na sua cara. Tá bom? Mas faça isso, se exponha. Se exponha. O medo, coloca isso na sua vida, anota isso, o medo tem medo de mim e eu sou pior do que você imagina. Pronto. Enfrenta qualquer coisa, toma cuidado com a mente, que a mente é um terreno fértil, então tudo que for lançado aqui, você tem um total controle de deixar entrar ou não. Tudo que você der atenção ao pensamento, ele vai frutificar, ele vai crescer. Então, tenha atenção nisso. Tenha atenção na lei da semeadura e colheita. Tudo que você plantar, você vai colher. Tudo. Sua mente é programável, reprogramável. Você consegue treinar a sua mente para fazer aquilo que você quer. O corpo fala que o coração está cheio. Então,
Começa a encher o seu coração de coisas positivas, de coisas boas, de sementes boas para você lançar para as pessoas. Que esse é o propósito. O que eu estou fazendo aqui é te ajudando, é lançando sementes para te ajudar a romper na vida, a crescer. Assim como eu tive uma transformação muito grande, eu rompi. E agora eu quero te ajudar através de sementes que estão sendo plantadas em mim de forma positiva. Eu estou frutificando e eu estou lançando para vocês de novo. Que é isso, é o transbordo. A gente não deve guardar nada para ninguém. Pra gente, quer dizer. A gente tem que transbordar tudo. Conhecimento é para ser transbordado. Senão, o que adianta você ficar só para você? E então é isso. Eu te dei a consciência hoje. Agora você precisa usar a lógica e enfrentar o medo. Tá bom? Troca o seu vício, aquele vício que tanto te prende, troca ele por um vício positivo. Ah, eu tenho vício de beber. Começa toda vez que você sentir vontade de beber, você ir para uma academia. Você fazer uma flexão, sei lá, você fazer alguma coisa. Troca o vício, reprograma a sua mente. Quem realmente quer, dá um jeito. Então, se você realmente quer, você vai dar um jeito de conseguir isso. Fechou? Então, enfrenta aquilo que te atrapalha. Se tem algo te paralisando, enfrenta. Você vai ver que sua vida vai mudar. Somos responsáveis. Se temos Jesus, nada poderá nos deter. É isso que eu estou tentando mostrar aqui pra vocês. Se Jesus está com a gente, nada pode nos parar. Nada, absolutamente nada. Fechou? Você é de verdade? Se você for de verdade, você não vai ter medo de cair. Pode ficar em paz. Pode ficar em paz. Pode vir a tempestade que for, a tribulação que for. Se você é de verdade, se a mensagem que você passa é verdadeira, se você vive aquilo que você prega, não pode ficar em paz. Você não precisa ter medo que você não vai cair. Se Jesus está no barco com você, não adianta, você não vai cair. Você pode até cair, mas você vai levantar de novo. Então fique em paz. Fique em paz. Se você é de verdade, se o que você prega é de verdade, não precisa ter medo de cair. Tá bom? Que essas sementes elas vão frutificar de uma forma que você vai ficar louco. O caminho do rompimento, você romper na sua vida, você crescer, tá aí dentro já. Você só precisa acessar e enfrentar e colocar pra jogo isso. Só isso, véio. Vai tocar o terror. Vai fazer da sua vida a melhor vida da vida. Como? Governando um único dia. Se você parar esse dia que tá começando agora, são 6h48, você parar e falar, caraca, velho, eu que governo isso aqui. O sentimento sou eu que governo. É óbvio, gente. É óbvio. Você não vai ficar feliz. Você não vai ficar alegre para sempre. Vão existir momentos ruins. Eu não sou o santo que tô falando aqui. Eu não cumpro tudo isso que eu tô falando aqui para vocês o dia inteiro. É óbvio. As quedas fazem parte do nosso crescimento. Nós vamos errar. Eu vou errar. Vai ter dia que eu não vou fazer o que tem que ser feito. Vai ter dia que... Isso é absolutamente normal. O que não é normal é você errar e ficar persistindo no erro. É normal você ficar um dia triste, acuado, mas não é normal você ficar todos os dias assim. Se você se sente um dia, eu tô mal esse dia, cara, ressignifica isso. Coloca um louvor, coloca uma música, vai... Cara, eu preciso que você entenda isso. Tudo que você quiser fazer, você pode. Você só precisa querer. Então, tá na hora do basta. Olha para esse dia que está começando hoje e governa sobre esse dia. Você vai ver que vai ser diferente. Você vai ver. Enfrenta o que tem para enfrentar. Sei lá, velho. Só faz algo bom aí. Só enfrenta aí o que você tiver que fazer. Veio um pensamento ruim, não deixe isso frutificar. Não dá atenção para isso. Veio uma tristeza, enfrenta isso, véio. Coloca uma música. Lembra... isso agora eu vou usar PNL. Isso é da PNL. Isso se chama âncora emocional. O que é isso? Cria algo na sua vida para te lembrar de algo positivo. Vou dar um exemplo aqui. O dia que eu saltei de paraquedas foi muito importante, foi muito massa. O que você vai fazer? Você vai criar uma âncora emocional para isso. Por exemplo, deixa eu pensar um exemplo que eu posso dar.
Eu tive por exemplo, depois dessa live, eu tive uma grande transformação. Meu Deus, eu tô ativado, eu quero tocar o terror. Cria uma âncora emocional pra você lembrar desse momento. Sei lá, anota, pega um caderno e faz um desenho. Eu vou desenhar assim, cadê a caneta? Enfim, eu vou desenhar uma árvore. Aí você coloca um pensamento aqui. Toda vez que eu olhar pra essa árvore, eu vou lembrar desse dia. Raspa o braço, sei lá, tira a barba. É uma âncora emocional, é sério. Isso é PNL, isso é neurociência. Cria uma âncora emocional. Aí, por exemplo, me fala aí um dia que você se sentiu muito feliz, um movimento. Eu lembro que quando eu jogava futebol, quando eu fazia gol, eu ficava muito feliz e eu fazia um movimento assim de felicidade. Então, isso é um âncora emocional. Toda vez que eu fizer esse sentimento aqui, vai ativar um gatilho de felicidade em mim. Então, por exemplo, quando eu tiver um dia triste, eu começo a fazer isso aqui. Porque isso ativa gatilhos emocionais que trazem felicidade por conta daquele dia que eu fiz um gol e lembrei disso. Isso é gatilho emocional, você consegue criar isso. Isso é muito louco. A gente pode trazer esse assunto se vocês quiserem um dia aí. É muito massa, âncoras emocionais. Que você governa o trem todo. Fechou? Vai governar, vai tocar o terror. Você que tá no controle disso aí, você que governa. Deus te deu autogoverno, então vai governar sobre o seu dia. Tamo junto, não deixa que as pessoas dizem aquilo que você não é. Vai tocar o terror, dê bom dia para as pessoas diferentes. E vai... Fala eu te amo. E perdoa. Você vai se sentir leve. Tamo junto. Bora tocar o terror.